Em 5 segundos. Alerta Geral. Começa agora, Caminhos da Aposentadoria. Luzenor de Oliveira. Bom dia, eu já estou aqui recebendo o professor e advogado Paulo Bacelar para falar sobre a área da Previdência Social. Quer saber quais os caminhos da sua aposentadoria? Ligue no Alerta Geral, fique em nossa companhia, no rádio e na internet, sua melhor sintonia, todo sábado às 7 horas, no início do seu dia. Professor Paulo Bacelar, seja bem-vindo. Bom Paulo dia. Bacelar, o advogado popular. Bom dia, Luzenor. Bom dia a todos os ouvintes do programa Alerta Geral. Mais uma vez aqui com vocês, pronto para responder as perguntas dos nossos ouvintes. São muitas perguntas. A primeira dúvida, professor Paulo Bacelar, da Maria em Viçosa do Ceará. Gostaria de saber se o beneficiário MEI tem direito ao 13º salário na aposentadoria. Com certeza, Luzenor. Quem paga MEI é o contribuinte individual que tem direito a todos os benefícios da Previdência Social, inclusive a aposentadoria por idade, e terá direito ao 13º, sim. Maria Bonfim, em Icó, sou agente de saúde, tenho 60 anos de idade e 30 anos de contribuição. Ganho 2 salários, o que faço para me aposentar com mais de um salário, professor Paulo Bacelar? Ou seja, com um salário acima desse valor que ela recebe. Mas com esse tempo ela já está perto de se aposentar, né? Se não já tiver direito à aposentadoria, não teria como ela aumentar agora, porque o que ela vai ter de direito, ou ela vai ter a integralidade, se ela for servidora pública, ou vai ser uma média de todo o período contributivo, então não daria tempo mais para ela ter um aumento na sua aposentadoria, porque não teria mais tempo para ela contribuir daqui para frente. O agente de saúde, professor Paulo Bacelar, tem mais alguma vantagem em relação às demais categorias, aos demais trabalhadores para pedir a aposentadoria? Já se pensou na questão da aposentadoria especial, mas é muito difícil porque no regime próprio não é previsto esse benefício. Estevão, em Miraíma, sou autista e descobri o diagnóstico há pouco tempo. Já tenho 35 anos. Posso ter direito a algum benefício? Sempre trabalhei de carteira assinada. Ele não disse 35 anos é de idade ou de contribuição. Creio que seja de idade, né, professor Paulo Bacelar? Realmente, é. Olha, o autista, a criança autista, ela tem direito, ela pode ser enquadrada como um BPC, porque tem um impedimento ali na questão do tratamento com as outras crianças, na escola, etc. Já o adulto é mais difícil, porque o adulto ele consegue trabalhar, consegue exercer alguma atividade, então por isso que é mais difícil de ter um BPC, a não ser que ele tenha algum problema grave por conta do autismo que não deixa ele trabalhar, impede que ele trabalhe. Por isso que precisa ter um laudo médico, se atestar que ele está incapaz de trabalhar, de exercer alguma atividade remunerada, aí pode ser que ele tenha o direito a um benefício. Professor Paulo Bacelar, uma pergunta curiosa. Onde fica mesmo Miraíma? A Miraíma fica ali perto de Uruburetama, perto já indo para Sobral, Luzenor. É verdade, Miraíma é uma cidadezinha que você sai ali de Uruburetama e vai em direção a Sobral e tem um trevo. Aí você vira ali à esquerda, vai para Miraíma. Cidadezinha bem pequenininha, bem aconchegante. Professor, você saindo também, indo pela litorânea, saindo de Itapipoca. Indo para Montada. Você sai de Itapipoca em direção a Sobral, passa, eu não lembro o nome da CE, por sinal, o governo do estado recuperou essa CE, entre Itapipoca e o trevo de Santana do Acaraú, já a caminho de Sobral, e você, à esquerda, entra para Miraíma. Então, professor Paulo Bacelar, diferente do jornalista Beto Almeida, anda sempre com o mapa do Ceará na cabeça. E à direita vai para a Montada. Pronto. E em direção ali vai chegar à praia de Tremembé.
Tremembé, né, professor Paulo Bacelar? Tremembés, né? A praia É isso. em Itarema. Então, essa resposta já foi dada para o Estevão em Miraíma. A Fátima Moura está em Horizonte. Minha irmã tem 57 anos de idade e poucos anos de contribuição. Como faço para minha irmã garantir a aposentadoria quando chegar à idade? Quanto tempo foi? 57 anos de idade, professor Paulo Bacelar. Tem 7 Ela disse que tem anos. poucos anos de contribuição. Ela precisaria ter 62, né? Já tem De 57. idade. Tem 57, faltaria aí 5 anos para os 62 anos de idade, mas teria que ter 15 anos de contribuição para ela se aposentar. Linha direta 085-99273-4353. Pergunta do Guilherme na cidade do Crato. Minha esposa sempre trabalhou como dona de casa, mas não tem carteira assinada. O que podemos fazer para contribuir e garantir a aposentadoria dela? Olha aí, né? A aposentadoria da dona de casa, mas precisa contribuir. Quando você fala em aposentadoria, é necessária a contribuição. Ela pode contribuir com o código 1929, sendo 5% do salário mínimo, do valor do salário mínimo, só que tem os requisitos. Para ela poder contribuir com esse valor de 5% do salário mínimo, ela precisa estar cadastrada no Cade Único e não ter nenhuma renda declarada na sua vida. Ela ser realmente dona de casa, não ter nenhuma renda fora de casa. E importante, professor Paulo Bacelar, que as domésticas, os trabalhadores domésticos tenham também essa preocupação de contribuir para a Previdência Social, seja de forma direta com a carteira assinada ou naquele formato de diaristas, né, que os garantem aí nessa contribuição, todo esse guarda-chuva proporcionado e aberto pela Previdência Social. Exatamente, o governo criou essas alíquotas diferenciadas exatamente para incluir essas pessoas, as diaristas, a dona de casa, uma alíquota menor do que o contribuinte que contribui acima do salário mínimo, que vai ter um direito a uma aposentadoria melhor. Mas aquelas pessoas que precisam, que estar protegidas da Previdência, mas que querem realmente somente um salário mínimo, aí tem essas alíquotas diferenciadas de 11% e de 5%, que é a dona de casa. José Antônio em Limoeiro do Norte, sou segurança de uma empresa privada e queria saber se tenho o direito a receber a aposentadoria especial. Tema que a gente sempre aborda aqui, professor Paulo Bacelar. Esse tema está sendo discutido no STF, né? Está suspenso, ainda sem julgamento, e os vigilantes considerados armados ou desarmados espera por essa decisão do STF para decidir se eles têm direito à aposentadoria especial ou não. Camila em Tauá, nos acompanhando pela FM Trici. Minha tia tem 36 anos de idade e está grávida pela 3ª vez. Ela pode pedir o salário maternidade? Depende da data do parto, se ela vai ser segurada ou não. A mulher que tem um filho, ela, na data do parto, ela precisa estar segurada da Previdência Social para ela ter direito ao salário maternidade. Ou seja, tem que estar contribuindo. O Bruno em Calcaia, professor Paulo Bacelar, diz que o pai trabalha com recicláveis e ele quer saber qual o melhor caminho para o pai contribuir com o INSS e garantir a aposentadoria. Olha, ele é o autônomo, né? Então, se ele não tem carteira assinada, ele pode contribuir como contribuinte individual, se é um salário mínimo que ele deseja contribuir, ou se ele pode contribuir no código de 1163, que é de 11% do salário mínimo. Professor Paulo Bacelar, é importante essa pergunta do Bruno, porque mostra a preocupação, né, dos filhos com os pais. E também para você, Bruno, o professor Paulo Bacelar citou esse caminho do código que você tem para contribuir para a Previdência Social. E um detalhe, com 15 anos de contribuição e 65 anos de idade, o seu pai tem a aposentadoria garantida. E ao longo da vida, se vinculado à Previdência Social, terá direito ao auxílio doença, a todos os benefícios garantidos pela legislação previdenciária. O Arnóbio está em Forquilha, trabalho de vigia, e em dezembro completo 35 anos de contribuição. Já tenho 63 anos de idade. Posso pedir minha aposentadoria? Olha só, professor Paulo Bacelar, há poucos minutos, a pergunta do nosso ouvinte, lá de Limoeiro do Norte, do Antônio, que é vigilante, fazendo um questionamento nessa área da aposentadoria especial. Neste caso, o Arnóbio, com 63 anos de idade e 35 anos de contribuição, já pode pedir a aposentadoria? Luciano, ele faltam 6 meses para se aposentar. Eita, professor Paulo Bacelar, você já trouxe a conta fechada? Já, porque 63 anos e meio, com 35 de contribuição, ele se aposenta na regra de transição, sem necessidade de ser considerado especial. Porém, fazendo o cálculo com 25 anos de contribuição antes da reforma, ou até mesmo depois da reforma, porque precisa de 25 anos com 60 de idade,
ele pode ter direito à aposentadoria especial como vigilante. E aí teria que fazer cálculos e olhar se ele tem PPP, se ele tem como se enquadrar como vigilante armado, como tempo especial, para saber se ele teria direito à aposentadoria especial. Mas, independentemente de aposentadoria ser especial ou não, ele vai ter direito já à aposentadoria comum com 63 anos e meio, então basta aí 6 meses. Se ele já tem 63,5, né? Ele já teria direito à aposentadoria comum. Boa notícia nesse sábado para você, Arnóbio, que mora em Forquilha. 085 99273 4353. É o WhatsApp da redação, da nossa produção, para você encaminhar a sua dúvida. Pergunta da Régia, no interior do Ceará. Tenho 45 anos de idade e há 5 anos sou divorciada, mas o juiz não oficializou esse divórcio junto ao cartório. Agora, ele faleceu, fui no cartório e peguei minha segunda via da certidão de casamento e não chegou nada no cartório. Posso pedir junto ao INSS a minha pensão? Ela faz referência ao ex-companheiro que faleceu nesse processo de divórcio. Olha, Luciano, pela lei, não. Ela não vivia mais com ele na data do óbito, acredito, né? E na data do óbito, ela já sendo separada de fato do marido, ela deixa de ter direito à pensão por morte, mesmo que ainda tenha a certidão de casamento sem a averbação do divórcio. Então, legalmente, ela não teria direito à pensão, a não ser que ele pagasse alguma conta para ela, se ela tivesse ainda, mesmo após a separação de fato, se ela tivesse ainda uma dependência econômica com ele. Então, mas se ele não tiver nenhuma relação econômica com ele, ela não era mais dependente dele da pensão por morte. Se ela requerer essa pensão, ela será ilegal. Agora, professor Paulo Bacelar, quando a Régia diz que o juiz não oficializou o comunicado do divórcio junto ao cartório, essa comunicação ela é automática, né, professor Paulo Bacelar? Depois da sentença do juiz, ela tem que levar a sentença, ela própria leva a sentença ao cartório para averbar, ao cartório que fez o casamento, para averbar essa decisão na certidão de casamento, para ter essa averbação do divórcio na certidão de casamento. Mas mesmo que ainda não tenha sido divorciada, explico de novo, ela já sendo separada de fato na data do óbito, ela não teria direito à pensão. Professor Paulo Bacelar, mais uma dúvida agora da Rita Andrade em Fortaleza. Tenho 46 anos de idade e contribuí de novembro de 1996 a maio de 2005 na empresa privada. Foram 8 anos e 6 meses. Passei 10 anos sem contribuir e agora faz 9 anos e 6 meses contribuindo individual, total 18 anos. Aí ela tem 46 anos de idade, 18 anos de contribuição e pergunta: já posso pagar 2 vezes ao ano para garantir a minha aposentadoria? Olha aí aquilo que eu falei aqui, Luciano, em outros ela programas. É ouvinte do Alerta Geral, professor Paulo Bacelar. Então, olha só, olha aqui que ela pode fazer isso, né? Já tem os 15 anos, com 46 de idade, pagar 2 por ano como facultativa, mas olha o efeito que traz negativo de uma reforma da Previdência, Luciano. Porque se a pessoa não tem mais o incentivo de contribuir para ela se aposentar por tempo de contribuição, independentemente da idade, qual o incentivo que a pessoa tem de contribuir se ela já tem o tempo mínimo e agora só falta guardar a idade, né? Então, para onde vai a nossa Previdência com essas reformas que desincentivam a pessoa a contribuir, já que ela já tem os 15 anos, basta ela contribuir 2 contribuições por ano, facultativamente, para ela ter direito à aposentadoria lá na frente, quando ela tiver 62 de idade. Mário César em Granja, tenho 44 anos de idade e sou professor. Contribuo desde 2007, ou seja, quando ele tinha 27 anos. Vou precisar trabalhar mais quantos anos para garantir a minha aposentadoria? Tá longe ainda, né, professor Paulo Bacelar? Olha, Luciano, a nosso incentivo aqui é que a pessoa sempre continue contribuindo, se puder, acima do salário mínimo para ter uma aposentadoria melhor. Ou seja, Mário, você só vai ter direito à aposentadoria aos 65 de idade. Então, o que você puder contribuir acima do mínimo, daqui para frente, contribua, porque quanto maior a contribuição, maior tempo de contribuição e maior o valor da contribuição, a sua aposentadoria também será maior. Professor Paulo Bacelar, mais uma dúvida agora da Fabiana em Icapuí. Tenho 42 anos de idade e 20 anos de contribuição como marisqueira. Estou com problema de saúde.
Posso pedir a minha aposentadoria? Fabiana, acompanha o raciocínio do professor Paulo Bacelar. Quando a Fabiana, professor, diz que contribui para a Previdência Social, será que ela não está falando sobre a vinculação que tem com o Sindicato dos Pescadores? Com certeza, ou a colônia de pescadores, né? O marisqueiro, ele se enquadra da mesma situação do segurado especial, o agricultor. Então, o agricultor e o marisqueiro, que é o pescador artesanal, eles não precisam contribuir com a Previdência, basta que ele comprove que exerce a atividade. Então, se ela tem a atividade dela de marisqueira comprovada, com provas materiais, independentemente da colônia que ela paga, ela terá direito a pedir o auxílio-doença. Mais uma dúvida do Moisés em Baturité. Ouvi dizer, professor Paulo Bacelar, que os idosos que votaram têm direito a usar essa prova lá da votação como prova de vida para o INSS. É verdade, professor Paulo Bacelar? Totalmente verdade. Então, quem votou, mas com a biometria, né? Já usou a biometria, botou o dedo lá e foi identificado pela biometria, isso automaticamente já faz a prova de vida, não é necessário fazer outra ação. Um questionamento feito pelo Moisés, ouvinte em Baturité, em relação à prova de vida. Se a participação do eleitor, da eleitora, serve como prova de vida para efeito de Previdência Social. Mas pela resolução do TSE, Tribunal Superior Eleitoral, embora nós tenhamos dito aqui que essa prova de vida poderia ser utilizada, ou seja, a presença do eleitor poderia servir como prova de vida, mas o TSE decidiu no sentido contrário, em função da falta de quê? Por quais razões, professor Paulo Bacelar? Somente para esclarecer aos nossos ouvintes. Luciano, apesar dessa prova desse ato, né, de votação usando a biometria estar previsto em portaria do INSS, possivelmente o INSS não teve ainda ferramentas para aplicar essa portaria e fazer a prova de vida automática com esses dados do TSE. Então, o INSS fará a prova de vida através de outros elementos, de outros meios, que vai buscar as informações para poder o segurado fazer essa prova de vida automática. E eu recorri a uma informação que é importante para os nossos ouvintes, professor Paulo Bacelar. A portaria que trata sobre essa questão da prova de vida, publicada pelo Ministério da Previdência Social no dia 8 de março deste ano, decidiu que até o dia 31 de dezembro de 2024, a falta de comprovação da prova de vida dos beneficiários do INSS não vai acarretar no bloqueio ou suspensão do benefício. Além da orientação para o não bloqueio dos benefícios sem prova de vida até o final desse prazo, a portaria muda o período de contagem de 10 meses para a comprovação. Ou seja, em vez de a contagem valer a partir da data de aniversário do segurado, essa contagem começa da data da última atualização do benefício ou mesmo da última prova de vida. Uma informação que dá alívio a muita gente, professor Paulo Bacelar. É verdade, porque aquela velha prática do segurado ir a uma agência do banco, idosos, às vezes cadeirantes, ter que sair de sua casa para fazer isso, não tem mais como fazer, né? Não existe mais essa possibilidade, porque realmente é muito desumano o que fazia o INSS nessa aplicação da prova de vida, e esses meios criados pela portaria e por outros meios deve sanar essa injustiça que ocorria quando necessitava da prova de vida. Mais uma dúvida agora do Francisco Roberto em Fortaleza. Tenho 25 anos de contribuição e 49 anos de idade. Estou com um problema de saúde. Já posso pedir a aposentadoria? Antes da aposentadoria... precisa pedir o auxílio-doença, que é o benefício por incapacidade provisória. Agora, tudo vai depender do laudo médico e do atestado. Se o atestado que ele tem disser que ele já está incapaz permanentemente para o trabalho, ele já poderia pedir diretamente no INSS, através do portal, no meio inss.gov.br, fazer o pedido da aposentadoria por invalidez. Rita, em Meruoca, presta atenção, professor Paulo Bacelar, nessa longa pergunta e exposição que a Rita nos traz. O meu irmão trabalha na agricultura, já pagou o sindicato por vários anos e também já trabalhou de carteira assinada por muitos anos. Em janeiro de 2025, ele vai completar 60 anos de idade. Me diga, professor Paulo Bacelar, se o meu irmão vai se aposentar com 60 ou 65 anos de idade. Aí ela diz, mas ele não está trabalhando de carteira assinada, ele trabalha na agricultura. Será que vai dar certo ele se aposentar, professor Paulo Bacelar? Traz a pizza, professor Paulo Bacelar.
A pizza tem um valor maior, Rita. Então, se ele vai utilizar tempo rural com tempo urbano para fechar os 15 anos, ele vai somar tempo rural com tempo urbano para fechar os 15 anos de contribuição, aí ele necessita de ter 65 anos de idade, que é a tal da aposentadoria híbrida, que utiliza a idade da aposentadoria urbana. Ou seja, professor Paulo Bacelar, mesmo o irmão da Rita estando trabalhando hoje na agricultura, comprovando a atividade no campo, o que vai prevalecer aqui é a aposentadoria por uma idade mais elevada, uma função que, uma vez que ele já teve a carteira assinada. Se ele não for utilizar a carteira de trabalho, se é 15 anos exclusivamente rural, antes e depois da carteira assinada, do trabalho de carteira assinada, ele só tiver 15 anos exclusivamente rural, aí ele se aposenta com 60 anos. São 15 anos ininterruptos, professor Paulo? Não, ele pode ter períodos anteriores e períodos posteriores. A soma dos períodos intercalados, somando der 15 anos de atividade rural exclusiva, eles trabalhando na agricultura no momento, ele se aposenta com 60 anos de idade. Mais uma dica para você, anote este canal que é muito importante para você receber a orientação na área da Previdência Social. É o nosso WhatsApp 085 99273 4353. Antônia em Mulugu. Eu trabalho de caseiro desde março de 2008, mas a minha carteira é assinada como doméstica. Tenho 44 anos de idade. Desde então, eu contribuí para o INSS. Eu gostaria de saber quanto tempo falta para eu me aposentar. A pergunta é feita em nome de Antônia, eu não sei aqui se foi o esposo dela ou não, mas vamos fazer o seguinte, professor Paulo Bacelar, para o homem e para a mulher nessa mesma situação aqui da nossa ouvinte Antônia. É trabalho doméstico, né? De carteira assinada, sendo empregada doméstica ou empregado doméstico. Lembrando que o empregado doméstico é aquele que trabalha para a família, né? E não para uma empresa. Trabalha dentro de casa, ou sendo motorista particular, ou sendo mordomo, governante, enfim. Trabalhar para uma família dentro de casa seria empregado doméstico. E esse segurado, ele se aposenta com 15 anos de contribuição, homem com 65 de idade e mulher com 62 anos de idade. Mais uma dúvida, a gente sai de Mulugu, desce em direção a Fortaleza, chega em Aracoiaba, onde está a Jamília esperando a resposta do professor Paulo Bacelar ao seguinte questionamento. Recebo Bolsa Família e atualmente estou recebendo o BPC do meu filho autista. A criança tem 4 anos de idade e recebe há 6 meses o benefício. Eu gostaria de saber se na atualização do cadastro ocorre o risco de cortarem o Bolsa Família. Aí ela faz uma observação. Não tem reconhecimento do pai, só sobrenome da mãe. Então, se não tem ainda o nome do pai, não existe a renda do pai, né? Só a mãe, o grupo familiar é a criança e a mãe. O BPC, ele não é para fazer parte do grupo familiar para o Bolsa Família. Caso seja cortado esse Bolsa Família por conta do BPC, ela pode entrar com recurso junto à Defensoria Pública da União, que entrará com ação para restabelecimento do Bolsa Família. Helênio, em Brasília. Meu filho tem 19 anos de idade. Como faço para pagar o INSS dele? Qual o código? Ele se encaixa em qual código e qual o melhor para ele garantir os benefícios da Previdência Social? Depende. Se ele tem condições de pagar um valor acima do salário mínimo, ele deseja contribuir por mais de 15 anos, por mais de 20 anos, para ter uma aposentadoria melhor, ele pode se enquadrar com o código 1406, que é o código facultativo, se ele ainda não exerce nenhuma atividade trabalhista, né? Não trabalha, não dá aula particular, não tem bico, não trabalha, é só estudante. Então ele pode pagar o código 1406 no valor acima do salário mínimo. Para um salário mínimo, se ele desejar apenas o salário mínimo, ele pode contribuir no código 1473, que é de 11% do salário mínimo. Maria do Carmo, em Fortaleza. Sou viúva e tenho 2 filhos, estou desempregada. Eu queria saber se posso receber algum benefício do INSS. Não, se ela não é contribuinte da Previdência, ela não tem direito a nenhum benefício. Neste caso, professor Paulo Bacelar, não se enquadraria na condição de baixa renda para pleitear o BPC? Mas ela diz que é viúva, não sei se ela tem pensão. Desempregada, tem 2 filhos. Se pensão e também não sei qual a idade dela, né? Se ela for viúva, não tem a pensão por morte, não recebe pensão e tem 65 anos de idade, ela poderia pleitear o BPC. Helena, em Crato, gostaria de saber quanto tempo posso receber meu auxílio maternidade? 4 meses apenas. 4 meses, com a quarta parcela recebe
4/12 da parcela do 13º salário. Então, ou seja, 4 meses mais uma parcela pequena do 13º. Carla, em Maranguape, tenho 60 anos de idade e 15 anos de contribuição. Quando irei me aposentar? Carla, esta eu respondo. Não vou nem exigir que o professor Paulo Bacelar gaste a saliva. Até o Marcos Até responde. o Marcos Surlan. Marcos Surlan. Até a Camila Camila responde essa pergunta. Vamos lá, Marcos Surlan. A dona Carla, em Maranguape, 60 anos de idade e 15 anos de contribuição. 60 anos de idade, 15 de contribuição, faltam 2 anos para ela se aposentar. Está por dentro. Olha aí, Carla, o Marcos Furlan aprendendo aqui, incorporando as lições do professor Paulo Bacelar. Mas ele tem que explicar direito, Luciano. 2 anos de quê? 2 anos de idade, Marcos. Então, 2 anos de idade, exatamente. Eu Exatamente, não observei, o professor Paulo Bacelar. Então, Carla, faltam apenas 2 anos, você fecha o ciclo de 62 anos de idade e garante a sua aposentadoria. Francisco, em Viçosa do Ceará, tenho 57 anos de idade e trabalho há 8 anos com produtos químicos. Eu gostaria de saber se posso ter alguma aposentadoria especial. Olha, 8 anos apenas não dá para ter direito à aposentadoria especial agora. Ele teria que ter 25 anos de contribuição com essa atividade. Porém, precisaria ter o PPP para comprovar a exposição a esse agente químico para ter uma confirmação de que realmente esse tempo seria especial. Professor Paulo Bacelar, agora independente dessas condições que faria o Francisco sonhar com a aposentadoria especial, ele terá aí a aposentadoria aos 65 anos de idade, ou seja, daqui a 8 anos, porque hoje ele tem 57 anos de idade, fechando os daqui 15. a 8 tem 65 anos de idade, e aí fecha os 15 anos de contribuição. Perfeito, Zé. Mais uma dúvida do Rodrigo em Fortaleza. Sou professor e tenho 54 anos de idade. Quanto tempo falta para eu me aposentar? 54 anos de idade, professora. Teria que ter 25 anos. Aliás, desculpa. Se ela tiver no regime próprio, teria que ter 57 anos de idade e 25 de contribuição. A mulher, professora. E o Professora, homem? 60 anos de idade e 25 de contribuição. Se ela for do regime geral de previdência, ela vai se aposentar normal, 15 anos de contribuição com 60 de idade, a mulher, o homem, aliás, 60 de idade, e a mulher com 57 anos de idade também. Então, 15 anos de contribuição no regime geral, 25 anos de contribuição no regime próprio. Professor Paulo Bacelar, dando sequência, depois da apresentação do Luzenor de Oliveira, vamos conduzir o programa até o final. Agora tem a pergunta da Lúcia, em Trairi, professor. Tenho 52 anos de idade e 10 anos de contribuição. Eu gostaria de saber quantos anos falta para a minha aposentadoria, professor Paulo Bacelar. Olha, Marcos, ela precisa ter aí completar os 62 de idade, né? Por mais de 10 anos, não é isso? 10 anos Exatamente. Para completar os 62 Exato. E continuar contribuindo até fechar os 15 anos de contribuição. Ou seja, mais 5 anos de contribuição com mais 10 anos de idade. E agora tem a pergunta do José em Canindé. Tenho 49 anos de idade, 12 anos de contribuição. Eu gostaria de saber quanto tempo falta para a minha aposentadoria. José, você só se aposenta com 65 anos de idade, então continue contribuindo. Quando fechar os 15 anos, você pode continuar contribuindo e até completar os 65 de idade. Ok, valeu José, abraço para você. A Júlia em Fortaleza, professor Paulo Bacelar. Sou mãe solo e tenho um filho autista. Eu posso receber algum benefício? Sim, se a sua renda familiar for menor do que 1/4 do salário mínimo, se você... se for só vocês dois, se você não recebe nenhuma renda que ultrapasse 1/4 do salário mínimo, você pode ter direito ele pode ter direito a um BPC, filho autista, mas terá que ter um atestado médico, um laudo médico atestando quais as dificuldades que a criança tem sendo autista. De Fortaleza também temos a participação da Vitória. Tenho 56 anos de idade, 12 anos de contribuição. Eu gostaria de saber com quantos anos posso me aposentar. Professor Paulo Bacelar. Ainda faltam 6 anos, Vitória. Você precisa ter 62 anos de idade e também contribuir com mais 3 anos, que é para fechar os 15 anos de contribuição. O Rafael no Crato, professor Paulo Bacelar. Tenho 60 anos de idade, 12 anos de contribuição. Sou agricultora.
tá aqui no nome do Rafael, mas deve ser a esposa dele, né? Ou alguma amiga. Gostaria de saber com quantos anos posso me aposentar. No caso, a aposentadoria rural, né, professor Paulo Bacelar, para mulher. Olha, ela já tem a idade para aposentadoria rural, mas basta aí ter mais 3 anos de atividade rural para também completar 15 anos de atividade rural comprovada para ela ter direito à aposentadoria. Emanuele, em Redenção, gostaria de saber como faço para dar entrada na aposentadoria. Agora faltou alguns dados aqui, né, professor? Ela precisa entrar no Meu INSS, através do site, né, do Meu INSS, do aplicativo, com a senha do gov.br e fazer a entrada no processo de aposentadoria. Sugiro sempre que procure um profissional habilitado para poder analisar a documentação e requerer o benefício corretamente. Júnior, em Fortaleza, tenho 59 anos de idade, 9 anos de contribuição. Eu gostaria de saber com quantos anos eu posso me aposentar. 59 anos de idade e 9 de contribuição. Ele precisa ter 15 anos de contribuição. Ou seja, precisa ter mais 6 anos de contribuição. E 59, faltaria também 6 anos para atingir 65. Então não pare de contribuir. Continua contribuindo até os 65, que você vai fechar 65 anos de idade com 15 anos de contribuição certinho. Mais 6 de idade com 6 de contribuição. Exato. O Roberto, em Fortaleza, professor Paulo Bacelar, faz a seguinte pergunta: tenho 55 anos de idade, como faço para contribuir? Você precisa entrar no meu.inss.gov.br e gerar a sua guia de previdência social, a GPS. Quando você entrar nesse site e clicar em GPS, você precisa informar o seu NIT e após informar o NIT ou PIS, você poderá emitir a sua guia de previdência social emitindo o código de pagamento, possivelmente o 1163, que é o código do contribuinte individual, que contribui com 11% do salário mínimo. Minha carteira estava assinada em novembro de 2023, eu dei baixa na carteira agora em 2024, fiz uma cirurgia de hérnia. Eu gostaria de saber se eu tenho direito a algum benefício, professor Paulo Bacelar. Você pode ter direito, é o Antônio de Russas. Exatamente. Você pode ter direito ao auxílio doença, mas tenha em mãos um atestado médico para poder fazer o requerimento também pelo site do Meu INSS, meu.inss.gov.br. A Terezinha, em Itapiúna, participa com a gente. Sou cuidadora da minha irmã que possui o benefício BPC Loas. Eu quero saber se eu tenho direito ao Bolsa Família. Não tenho nenhuma renda, somente esse benefício dela. Eu, meu esposo e meu filho somos agricultores. Olha, você vai fazer o cadastro único com a declaração da renda do seu marido, da sua família. A sua irmã não faz parte do grupo familiar, então não vai ter nenhuma interferência ao BPC da sua irmã. Professor Paulo Bacelar pergunta agora que vem de Caucaia, a Elissa. Sou enfermeira e tenho 52 anos de idade. Com quantos anos posso me aposentar? Depende do tempo de contribuição. Se ela é enfermeira, ela pode se aposentar com 60 anos de idade e 25 anos de contribuição. O Araújo, em Pentecoste, participa com a gente. Seja bem-vindo, Araújo. Tenho 60 anos de idade, moro na zona rural de Pentecoste, na minha propriedade rural. Eu tenho 25 anos de contribuição com carteira assinada, mas desde 2010 eu não contribuo para vir morar na propriedade rural. Eu posso requerer aposentadoria híbrida com quantos anos? A mulher se aposenta na aposentadoria híbrida com 62 de idade, 15 de contribuição, junto com o tempo rural e urbano. Se juntar os dois, idade de 62 anos de idade. Ana, em Heriutaba, sou agricultora e tenho 59 anos de idade e não tenho todas as provas. Como faço para me aposentar? Basta saber quais são as provas que você tem, fazer a autodeclaração e dar entrada na aposentadoria. Caso seja negado pelo INSS, você pode procurar um advogado para entrar com ação na Justiça Federal. Participe com a gente, você pode enviar a sua pergunta aqui para o nosso WhatsApp, o 859-9273-4353. Pergunta agora que vem de Caucaia, mais uma, hein? Alô, Flávio, ouvindo aí o nosso programa em Caucaia. Abraço para você, a todos daí. Tenho 55 anos de idade e 12 anos de contribuição. Eu gostaria de saber com quanto tempo falta para a minha aposentadoria. Quantos anos de idade? Ele tem 55 de idade, professor, 12 de contribuição.
contribuição? 55 de idade, 12 de contribuição. Falta ainda mais 10 anos para ter a idade, 65 de idade, e faltam ainda 3 anos para ele atingir o tempo de 15 anos. Então ele vai fechar aí com 22 anos de contribuição, né, professor? Quando chegar Exato, na idade, quando ele né? tiver 65 de idade, já vai ter mais de 15 anos de contribuição, ele só vai se aposentar com 65 anos de idade. Elias Pinto, em Pindoretama, recebi BPC. Precisa fazer biometria no INSS. Já fiz biometria no banco, o que devo fazer? Nada, somente receber seu pagamento que você já faz a prova de vida automaticamente. Rosângela, em Tianguá. Cuido de 2 netos que a mãe deles faleceu. Desde que a mãe deles faleceu, ela nunca pagou o INSS. Eles têm direito a algum benefício? Olha, Marcos, não. Para ela, somente por estar cuidando dos netos, ela não tem direito a nenhum benefício. Os netos podem ter direito à pensão da mãe que faleceu, mas ela, por estar cuidando, não. Rita, em Fortaleza, tem um filho com problemas mentais que depende de mim. Eu posso receber algum benefício? Não, você não. O filho que tem algum problema mental pode receber o BPC e você fica como representante legal dele. José Carlos, em Campina Grande, professor Paulo Bacelar. Trabalho no estado como prestador de serviço desde 2008 até hoje. Quanto tempo para a minha aposentadoria? Agora eu tenho 47 anos. 47 anos de idade ainda não tem como se aposentar. Então ela vai se aposentar aos 62 anos de idade, precisa ter os 15 anos de contribuição. Aqui no caso, no caso 65, né, professor? Que é o José Carlos, pronto, né? então 65 de idade com 15 de contribuição. Francisco, em Guaraciaba do Norte. Alô, Francisco. Obrigado aí pela audiência. Há um ano atrás fui diagnosticado com problema cardíaco. O advogado entrou com um pedido de BPC. Foi negado. Aí fui para a justiça, fiz a perícia novamente. O resultado deu concluído, já faz um mês. O que devo fazer, professor Paulo Bacelar? Se já foi concluída, ela precisa saber se ainda está em análise a questão da documentação. Ela precisa entrar no aplicativo e olhar em pedidos para ver se o aplicativo do Meu INSS, né, meu.inss.gov.br, e entrar em pedidos para ver se há algum pedido lá que está em análise, que é a parte da documentação ainda. A Maria mandou pergunta pra gente, ela é do Crato, professor Paulo Bacelar. Eu gostaria de saber como faço para contribuir com o INSS. Eu tenho 31 anos e recebo apenas o Bolsa Família, não tenho renda declarada no CAD único. Também gostaria de saber, o meu esposo trabalhou 5 anos de carteira assinada e a empresa fechou. Se ele voltar a trabalhar de carteira assinada, vai contar esse tempo que ele contribuiu, professor Paulo Bacelar? Vai sim, com certeza. Todo o tempo que seu marido contribuiu, ele vai contar para a aposentadoria dele, mesmo que ele pare de contribuir um tempo e depois volte a contribuir. Esses períodos serão somados. Agora, e no caso dela, a pergunta para ela é que ela tem 31 anos e ela recebe apenas o Bolsa Família, não tem a renda declarada no CAD único. Então ela gostaria de saber como ela faz para contribuir. Pois é, ela precisa contribuir por 15 anos para ter direito à aposentadoria aos 62 de idade. Como ela está no CAD único e é dona de casa, possivelmente, ela pode contribuir no código 1929, que é o código da dona de casa, que ela vai pagar 5% do salário mínimo. Francisca, em Quixadá, tenho 46 anos e não tenho provas, não tenho DAF, mas eu tenho Bolsa Família. Eu tenho uma filha que estuda e eu sou agricultora. Tenho direito a algum outro benefício, professor Paulo Bacelar? Não, ela precisa ter provas da atividade rural. Ela precisa ter isso. A DAP é uma das provas. Ela pode ter outras provas para depois, lá na frente, quando ela tiver 55 anos de idade, ela poder se aposentar como trabalhadora rural. Agora tem a pergunta que vem de Quixeramobim. A Lúcia pergunta: meu marido conseguiu um BPC por conta de um problema de saúde. Quando for a vez da minha aposentadoria, isso pode prejudicar? Ele conseguiu como agricultor. Vai dar algum problema para ela, professor? Não, se ela for realmente se aposentar, não vai ter problema nenhum. O que pode ter problema é ela for pedir um BPC ao idoso, uma pessoa idosa,
Que aí, se ele não tiver 65 anos de idade, a aposentadoria dele irá prejudicar a questão do BPC ao idoso. Mas ela tendo também provas de agricultura e trabalhando junto com ele, ela pode se aposentar também junto com o marido. Francisca, em Camusim, tenho 61 anos e 23 contribuições. Eu posso me aposentar? A minha última contribuição foi em 2018. Tá perto, né, professor? Quando foi quantos anos ela já tem? Ela tem 61. 61 de idade. Então ela tem que ter 62 de idade e 15 de contribuição. Quando ela tiver os 62 de idade, ela já vai poder se aposentar. No dia que ela completar 62, já pede a 23 aposentadoria. E se tiver tudo do CNIS de forma correta, bonitinha, o processo dela vai ser concedido talvez até no mesmo dia. Olha só que maravilha. Ô, coisa boa, hein, Francisca? Só aguardar aí, então, os 62. Risoneide, em Icó, professor Paulo Bacelar. Meu filho tem 22 anos e no ano passado descobrimos que ele só tem um rim e outros problemas de saúde. Ele tem direito a algum benefício? Marcos, ele pode contribuir com a Previdência. Se ele estiver contribuindo com a Previdência e um laudo médico disser que ele está impossibilitado de trabalhar por enquanto por causa desse problema do rim. Professor Paulo Bacelar, agora tem a pergunta do Ednardo em Itaitinga. Tenho 22 anos de contribuição como mecânico. Eu queria saber quanto tempo para a minha aposentadoria nessa categoria. Eu completo 61 anos. Vou completar aí os 61. Professor Paulo Bacelar, tem alguma diferença entre ser mecânico ou... Não existe mais atividade especial pela profissão. Existe pela exposição ao agente nocivo. Então, como ele é mecânico, ele teria que ter um PPP, se tiver um ruído acima de 85 decibéis. Então, algumas questões aí para ele poder ter direito à aposentadoria especial. Se fosse o caso de aposentadoria especial, ele teria que ter 25 anos de contribuição e 60 de idade. Se ele não tiver isso, ele vai para a aposentadoria comum mesmo, que é 65 anos de idade com 15 de contribuição. Ele completando 61 agora, faltando 4. 4 anos, né, para ele se aposentar. Ok. O José em Oriente, professor Paulo Bacelar. Minha pergunta é se o código 1163 está certo para quem nunca trabalhou e já recebeu Bolsa Família. Obrigado aí pelo programa, nos agradece, muito obrigado, viu? Ele diz também, o José, a minha esposa tem 65 anos de idade e contribui há 2 anos. No caso da esposa, tem que completar 15 de contribuição, né, professor? Exatamente, ela precisa ter 62 anos de idade com 15 de contribuição. Ok, e no caso da pergunta dele, no código 1163, está correto ele contribuir? Sim, se ele vai se aposentar por idade com um valor de 1 salário mínimo e ele é autônomo, contribuinte individual, ele tem que contribuir mesmo com o código 1163, que é 11% do salário mínimo. Kévila, em Pentecoste. Minha filha tem uma deficiência de poliomielite. Ela tem direito a algum benefício? Ela já tem 12 anos. Já dei entrada 2 vezes, mas veio negado. Precisa analisar a documentação, já que ela deu entrada e foi negado. Precisaria ter aí uma análise de um advogado previdenciarista para analisar a documentação e verificar também a questão da renda familiar. A Rita de Cássia, em Fortaleza, participa com a gente. Tenho 17 anos de contribuição, 60 de idade. Eu gostaria de saber se eu preciso continuar contribuindo com o INSS. Eu já tenho direito à aposentadoria? 17 de contribuição e 60 de idade. É mulher. Exato. Mulher, 60 anos de idade não se aposenta ainda. Precisa ter 62 anos de idade. Então você precisa contribuir um pouquinho mais para não deixar de ser segurada da Previdência, mas ter 62 anos de idade. Daqui a 2 anos você pode pedir a sua aposentadoria. Rebeca Martins, em Fortaleza. Tenho 32 anos de idade e nunca contribuí. Como eu faço para começar a contribuir? Você precisa entrar no site do Meio INSS, no meio.inss.gov.br, e fazer a sua guia de previdência social. Você não precisa logar com a sua senha, basta que você entre no site, lá vai ter a aba de GPS, que é Guia da Previdência Social. Você vai informar o seu NIT e vai botar o código de pagamento e o valor que você quer contribuir. Participação agora da Helena em Santa Quitéria. Meu filho tem 4 anos e tem TDAH. Ele tem direito a algum benefício? Tem direito ao BPC, dependendo da situação. Por isso que tem que ter um laudo médico mostrando qual é o problema que ele tem.
né, por ser TDAH, precisa saber quais são os problemas que atingem depende do nível, aquela né, pessoa, professor? para saber se ela tem alguma deficiência, alguma dificuldade de interagir, alguma coisa que peça que ela faça as suas atividades normais de uma pessoa da idade dela. Então ela pode ter um BPC, mas depende do laudo. Tem pessoas com TDAH, com um certo Autismo. grau de autismo, que não são incapacitadas, né? Exatamente. Então precisa ter sempre um laudo médico, possivelmente de um psiquiatra, um psicólogo ou um médico nessa área de saúde mental para analisar e ver a questão da possibilidade dela ter direito a um BPC. Sou viúva e tenho um filho, dependia do meu marido para tudo. Eu tenho direito a algum benefício? Quem nos pergunta é a Francisca, em Fortaleza. Ela é viúva. Ela é viúva, tem um filho e ela filho. dependia do marido. Mas aí seu marido... Aí marido depende se ele faleceu. era contribuinte, né? Se ele faleceu, o filho terá direito à pensão se ele era assegurado da Previdência Social. Se ela era ex-esposa ou ex-companheira, mas dependia economicamente dele ainda, aí ela também terá direito à pensão por morte juntamente com o filho. Mas essa pensão por morte, o benefício ele é para os dois, para ela e para o filho, ou é um benefício cada, professor? Não, depende. Se o filho tiver acima de 18 anos, ele pode separar o benefício e ter 2 benefícios. Se o menino ainda é menor de idade, ela pode ter um benefício só, os 2 como dependente. Raquel, em Fortaleza, meu pai é agricultor e tem 61 anos de idade. Com quantos anos ele pode dar entrada na aposentadoria, professor? Já teria direito à aposentadoria com 60 anos de idade, basta agora que ele tenha a comprovação da atividade rural durante 15 anos. Neto, em Fortaleza, tenho 45 anos de idade e 18 anos de contribuição. Sou professor. Quando posso me aposentar? O professor, ele se aposenta com 25 anos de contribuição e 50 e 60 anos de idade. Então ele terá que ter aí direito à aposentadoria do professor com essa questão, 25 de contribuição com 60 de idade. Então, faltando aí pela idade para completar 15 anos, né? Tá. Exatamente. 45 Se hoje. ele não fechar esses 25 anos de idade como professor, aí ele teria direito ao normal, 65 anos de idade com 15 de contribuição. Ok. Ramon, em Calcaia, professor Paulo Bacelar. Tenho 56 anos de idade e 15 anos de contribuição. Com quantos anos posso me aposentar? 56 de idade, 15 de contribuição. Já tem o tempo necessário para aposentadoria, agora falta a idade mínima, que é de 65 anos de idade. Faltando 9 anos, 9 portanto. anos para ele se aposentar. Cíntia, em Fortaleza. Olá, Cíntia. Recebo LOAS e Bolsa Família. Eu posso perder algum dos 2 benefícios? Não, o BPC não impede a concessão do Bolsa Família. Se tiver alguma cessação, alguma suspensão desse benefício, você pode procurar a Defensoria Pública da União. Caetano, em Ipu, professor Paulo Bacelar. Meu filho nunca contribuiu e tem 26 anos de idade. O que devemos fazer? Qual o melhor caminho? Ele nunca contribuiu e tem quantos anos? Tem 26. 26. Ele começa a contribuir. Pensando, né, já na... Começa a contribuir agora para ele ser segurado da Previdência, só que ele só vai se aposentar aos 65 anos de idade. E qual contribuição, qual código? Ele pode professor? contribuir no código 1473, se ele não for trabalhador autônomo, ou o código 1163, se ele for trabalhador autônomo. Ellen Cardoso, em Fortaleza. Tenho 58 anos de idade e sou costureira. Eu sinto muitas dores nas costas. Tenho hérnia. Como faço para me aposentar? Se ela estiver contribuindo, ela pode dar entrada no auxílio-doença e um atestado médico atestando que ela está incapacitada para o trabalho, ela pode pedir uma aposentadoria por invalidez. Fernanda Matias, em Trairi, professor Paulo Bacelar. Tenho 51 anos, nunca paguei INSS. Sempre trabalhei como doméstica sem carteira assinada. Eu tenho direito à aposentadoria? Olha, nesse caso, o registro ele precisa ser feito e precisa ter comprovação de que você exerceu atividade realmente como empregada doméstica. E mesmo sem carteira assinada, você precisa comprovar que exerceu essa atividade e você terá a sua aposentadoria concedida se você tiver 62 anos de idade e 15 de contribuição com uma atividade de empregada doméstica. Mas precisa ser comprovado esse período, já que não foi assinada a carteira na época. E precisa ter 62 anos, né, professor Paulo Bacelar? 62 anos de idade. Agora, se foi assim, apenas em uma casa, por exemplo, fica mais fácil, né? Se ela trabalhar na mesma casa, o patrão ele pode reconhecer aquele vínculo,
e na justiça você comprovar que houve realmente o trabalho como empregado doméstico. A Marilene Gonçalves, em Brejo Santo, participa com a gente. O meu filho tem autismo, ele tem direito à aposentadoria, ele tem 15 anos. Será que podemos pedir algum benefício? Ele tem 15 anos, tem é 15 autista. anos, autista. Pode ter direito sim ao BPC, tem que ter um laudo médico atestando os problemas que ele tem e também ver a questão da renda familiar, que não pode ser maior nem igual a 1/4 do salário mínimo. A Luísa Monteiro, em Beberibe, participa com a gente. O meu tio é especial e recebe um benefício, LOAS. Eu sou a curadora dele. Penso em me casar, mas meu namorado é eletricista e ganha 2 salários. Se a gente se casar, eu perco o benefício do meu tio? Não, porque o benefício não é seu, é do dele, seu tio. Né? É do tio, né? Você é apenas representante legal, então isso não tem problema nenhum, pode casar tranquilamente. Maria Antônia em Russas. Olá, Maria, seja bem-vinda. O meu filho recebe BPC e o meu marido quer se aposentar. Pode ou não, se acaso o meu marido recebendo aposentadoria, o BPC do meu filho pode ser cortado? Pode. Agora, só vai deixar de ser cortado se o seu marido tiver 65 anos de idade. Se ele estiver se aposentando com 65 anos de idade e o salário for um salário mínimo, aí não tem problema nenhum. Arnaldo, em Fortaleza, tenho 28 anos de contribuição e 60 anos de idade. 28 de contribuição, 60 de idade. Ele está perguntando aqui, professor Paulo Bacelar, se já pode dar entrada na aposentadoria. Ainda não, Ainda né? não, precisa ter os 65 de idade nesse caso para ele poder se aposentar. No caso, mais 5 anos para inteirar os 65 de idade, ele vai estar, se ele continuar contribuindo, ele vai estar com 33 anos de contribuição. Qual é a média da aposentadoria 33 dele? anos de contribuição, ó, menos 20, vai dar 13 anos, vezes 2% para cada ano que passa os 20, 26%, mais 60, ele se aposenta, Marcos, com 86% da média de todo o tempo contributivo desde julho de 94. Obrigado a você que participou com a gente, você que enviou a sua pergunta aqui para o nosso programa, o 859-9273-4353. Agradeço aqui imensamente o professor Paulo Bacelar. Muito obrigado, professor, e até a semana que vem. Obrigado, Marcos. Obrigado a todos que mandaram perguntas, que sempre acreditou e acredita no nosso trabalho. Até o próximo sábado, se Deus quiser. Obrigado a todos. Tchau, pessoal.